Começa agora mais um programa Encontro com o Legislativo. Desde já agradecemos pela audiência e companhia. Este espaço é aberto à sua participação. Você pode falar com a nossa equipe e enviar a sua mensagem de texto ou vídeo para este número que aparece aqui na tela. Nascido em Viçosa, filho de Roberto Vicente Fialho, Roberto Camilo e Maria do Carmo Silva Fialho, agricultores da comunidade Córrego São João. Casado há 12 anos, é pai da Giovana e da Gabriela. Graduado pela Universidade Federal de Viçosa em Gestão do Agronegócio. Logo que se formou, atuou como secretário executivo na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Entre 2006 e 2012, trabalhou como diretor industrial na iniciativa privada na produção de biocombustíveis. Em 2013, retornou para Viçosa e assumiu o até então Departamento de Agricultura. Em 2015, com a elevação do departamento à secretaria, foi nomeado secretário de Agropecuária. O encontro hoje é com o vereador Marcos Fialho. Seja muito bem-vindo, vereador. É um prazer recebê-lo aqui no nosso encontro. Obrigado, Mônica. É um prazer também e agradeço a oportunidade de poder estar vindo aqui hoje. Marcos, chegar ao Legislativo Municipal com uma experiência significativa do Executivo. Como é isso? É bom? É ruim? Já deu para sentir? Temos vários pontos, né, que pode colocar que é bom, por um lado, né, que você tenha a experiência, uma bagagem de entender bem como anda o Executivo, como que funciona os atos no Executivo, né, e você, ao longo do tempo, isso me deu uma bagagem muito boa e, às vezes, limitante para o Legislativo, porque você está numa velocidade de ações, de trabalho, e de repente você passa a ser limitado com ações que você agora vai ter que requerer ao Executivo que se realize trabalhos, dê continuidade a outros, e isso acaba limitando um tanto quanto a questão de uma vereança. Então, é interessante, né? Eu vejo isso de uma maneira muito boa, porque quando estava no Executivo, era também limitado por algumas práticas que a gente não tinha nenhuma legislação em alguns temas que a gente trabalhava, e hoje a gente tem a oportunidade de poder criar, de propor projetos que de fato vão melhorar as atividades e os trabalhos dentro do Executivo e com todo, né, a importância maior que vai atender melhor a população, que vai de fato ser uma ferramenta que vai fazer com que o município se desenvolva e cresça mais dentro do aparato dos cenários. E acho que dá para completar a sua fala no sentido de que vai além. Você conhece também, é conhecedor também das carências do Executivo. Talvez estar no Legislativo agora vai servir como um complemento, né? Você agora é agente fiscalizador e representa oficialmente a população, é a voz da população ali dentro do Poder Legislativo. Acho que é mais ou menos isso, né? Mescla bem essa situação, porque a gente sabe que hoje um município como o de Viçosa cresceu de forma sem um planejamento ao longo dos anos anteriores. E a demanda da população é enorme e é cada vez mais crescente. E a gente sabe o que o Executivo, no caso a Prefeitura, tem hoje condições de realizar, né, em virtude de ações realizadas no passado, que às vezes impedem de dar uma melhor atenção à população nesse momento. Então a gente sabe a necessidade que tem o Executivo, mas sabe também que ele é limitado. Ele não tem condições de atender todas as demandas e assim a gente tem que trabalhar dentro do Legislativo de uma forma de levar para o Executivo, para a população de Viçosa, propostas e projetos que consigam, dentro da realidade do Executivo, ser aplicadas.
Então, isso também ajuda muito, auxilia muito os trabalhos hoje dentro do Legislativo. Marcos, não dá para fazer, não temos como fazer um paralelo ainda de administrações. Mas a gente sabe que você ocupou o cargo de primeiro escalão, né, na administração anterior, na administração do prefeito Ângelo, né? E aí, qual o balanço que você faz? Você acha que foi uma boa administração esta que você participou? Torno a repetir, não estamos aqui criando um paralelo com a atual administração, até porque estamos em tempos diferentes e ainda com pouco tempo da atual administração, né? Sim. Eu entendo que a administração passada, ela tinha muito mais um olhar mais técnico, né, para a execução dos trabalhos de dentro da casa. Volto até a colocar a minha questão, né, estive no executivo passado, foi uma demanda de produtores rurais. Eu vinha fazendo um trabalho, né, quando entrei na prefeitura, no departamento de agricultura, e o trabalho que eu fui desenvolvendo nos anos condicionaram a própria população rural entender que se houvesse uma mudança de uma criação de uma Secretaria de Agricultura, a continuidade deveria ser disponibilizada a mim pelo fato que vinha fazendo um trabalho que estava atendendo os anseios da população rural. E a sua experiência? A experiência naquele momento ali. Então, eu fiquei como secretário, né? Entrei como secretário pela essa demanda da população rural. Você permaneceu à frente da secretaria há quanto tempo, Marcos? Eu entrei em 2013 e fui até 2020, né? Março de 2020, descomputarizei e saí da administração. Porque a gente vê, né, uma mudança também de secretários, enfim, e você ficou muito tempo. Eu fiquei durante todo o período, né, passando por duas administrações. Entrei como Celito ainda, prefeito de Viçosa. Em que o Ângelo era o vice. O Ângelo era o vice. E acabei ficando com a administração do Ângelo Cheque também. Isso, ou seja, duas administrações. Duas administrações. E também tive uma experiência também com o prefeito Raimundo, quando ele era prefeito de Viçosa, em 2004 a 2006. Estive também na Secretaria de Agricultura, já tinha feito trabalho lá ligado ao crédito rural. Naquele momento, os produtores dentro do município de Viçosa tinham uma dificuldade de capital e a gente pôde fazer um trabalho junto ao Banco do Brasil, estava recém-formado, fazendo um trabalho de crédito rural, fazendo linhas de Pronaf com os produtores rurais. Então, fiquei durante 2 anos fazendo um trabalho também na administração do hoje prefeito Raimundo. Naquele momento ele era prefeito, então tive a oportunidade de passar por administrações diferentes. Senti um pouco a visão de cada prefeito, né, em relação à pasta que eu ocupava naquele momento. Então, são trabalhos que a gente vai desenvolvendo, que vai executando dentro do município, visões de administrações, cada uma, né, Sim. Uma forma de posicionar. Sim. Então, eu vejo hoje assim, como eu pude ficar durante esse período secretário, fazer uma comparação das duas secretarias, dos dois momentos, das duas prefeituras, né, das duas administrações, ela a gente não tem ainda uma possibilidade, porque, de fato, ações que estão ocorrendo hoje são muito ligadas ainda à administração passada. São programas que foram criados pela administração passada, que estão sendo mantidos ou, às vezes, suspensos, mas não tem ainda nenhuma proposta, nenhum projeto da administração atual. Então, que seria a inovação, que né? Seria, de fato, ver que houve uma mão ali, um elemento novo. Ou uma mudança, talvez, né? Exato. Então, essa comparação a gente não consegue fazer ela muito precisa hoje. O que a gente vê é que a administração passada, como ela teve um olhar mais técnico do que a atual, ela tinha a facilidade de resolver problemas com mais agilidade.
surgiram diversos problemas na administração passada. O prefeito Ângelo Scheck talvez tenha passado por todos os cenários conturbados no nosso município, queda de barrancos na entrada da cidade, na Castelo Branco, que causou um transtorno muito grande na cidade. Um período muito forte de chuvas. Período de chuva muito intenso, falta de água no município, uma crise hídrica na nossa região, que nós ficamos sem chuva durante muito período também. Tivemos as duas, os contrastes, né? Você teve ali a oportunidade de ter vários cenários e com a administração, com um olhar mais técnico, né? Menos político, menos apadrinhamentos, que a gente deixa claro, né? Porque você tem um técnico à frente de uma pasta. Você tem uma pasta que trata de saúde, você tem uma pasta que trata de educação, você tem um técnico que vai desenvolver os trabalhos, você não tem um político. O político, às vezes, ele tem um olhar um tanto quanto limitado para para os problemas que vão surgir. Então, quando você tem um técnico, ele tem a facilidade, ele tem o domínio de resolver com mais agilidade para a população. O que você quer dizer é que precisa de um equilíbrio. Sim. Você tem que ser técnico e também tem que ser político para ocupar determinados cargos, é isso? Sim. Na verdade, a administração pública, né, de um modo geral, ela tem que ter esse equilíbrio. Você tem que saber quem que é o político nela, né, e quem que são os seus técnicos. O político ele vai cuidar de fazer o seu movimento político, trabalhar, crescer, e o técnico ele vai, de fato, executar as obras que a sociedade demanda, né, que a população demanda. E a gente tem muita demanda. E se a gente tiver todos com o mesmo olhar político, você não consegue atender a população. Se forem todos técnicos, você não consegue também fazer o seu lado político Sim. lá na ponta. Então, tem que haver o equilíbrio, tem que ser bem estruturada de forma que a sociedade, que é quem demanda, quem é que precisa hoje do serviço, ela seja atendida. Então, a facilidade da administração passada em relação a essa é justamente a questão de ter mais técnicos, ter pessoas que tinham olhares para resolver os problemas. Aquele problema em virtude ainda da limitação que se tem de forma financeira o município, que às vezes você tem diversos problemas, mas desses diversos problemas, quantos desses você consegue resolver? Exatamente. Né? Que essa é o maior gargalo nosso, sempre tem falado na Câmara, tem batido claramente, que a gente tem que apoiar a deputados, a outros cenários, outras esferas, que vão trazer recursos para o nosso município. Não adianta a gente cobrar dessa administração atual ou qualquer uma outra administração ações se ela não tem recurso. Nosso município... Ela fica engessada, né? Nós temos uma arrecadação pequena. Ela não trabalha. Nós temos uma arrecadação pequena. A nossa demanda, ela vem de 149 anos do município. Então, você tem a dificuldade de você atender a população. De que forma você vai atender a população? Então, se você não fizer um trabalho bem feito, politicamente, buscando recursos, trazendo de fato emendas parlamentares, projetos, programas dentro do município que de fato vai atender. É quase, Marcos, que uma escala de prioridades, né? Sim. No universo de prioridades, você ainda tem que escalonar. Aquelas que são, né, não dá para adiar, né? Sim, claramente. Então, essa é a função de um técnico, né? Dentro de uma pasta, e ela tem que ser bem executada, porque o técnico ele vai te dar esse suporte, ele vai ter um panorama, ele vai ter uma visão maior e melhor do como fazer algumas ações. A gente sabe muito bem disso, espero, né, que o executivo, e a gente sempre levanta muito bem essa bandeira, ele trabalhe focado em atender a população, saber o que ele tem de recurso disponível para ele naquele momento. A gente vê aí hoje sempre um cenário que, eu estou com a prefeitura, eu não tenho recurso para poder fazer essas e essas ações. Isso aí sempre vai existir, né? Isso não é uma novidade para ninguém. Secretários às vezes vão para as meios sociais, redes sociais ou para as mídias, falando que tem muito serviço.
sempre vai existir. Eu fui secretário durante 6 anos, meu telefone era 24 horas, as pessoas sempre ligando para a gente ao longo do dia, da noite. E tem que atender. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, nós voltamos já já. Nós estamos de volta e hoje o nosso encontro é com o vereador Marcos Fialho. Marcos, encerramos o primeiro bloco falando de executivo, legislativo. Você se considera oposição ao atual executivo municipal? Bem, eu venho de um partido, né, que estava na oposição ao governo atual. Sempre levanta a bandeira que o momento político nosso deixou depois de 15 de novembro, quando as urnas fecharam. A gente hoje faz um trabalho hoje por Viçosa. Então, a nossa demanda é sempre pensando no município. Reforçamos muito bem isso com o Executivo. Agora, as formas de se tratar, as formas de se acordar a isso, talvez ainda não tenha, na minha visão, da mesma forma com o Executivo. O Executivo me vê como oposição. Hoje eu ainda faço, ainda insisto ainda na questão de estar fazendo um trabalho pensando na população, porque a gente sabe muito bem sobre essas demandas, como a gente falou anteriormente, toda a experiência que a gente teve no Executivo, a gente tenta já trilhar caminhos para que não ocorra da mesma forma que a gente viu de negativo. A oposição, ela tem que existir para casos que, de fato, lesem a população, que lesem o poder público municipal. Aliás, os grandes especialistas falam que quando o governo tem uma boa oposição, ele tende a ser melhor. Com certeza. Né? Essa era também uma questão que a gente via, às vezes, lá atrás, e hoje a gente faz um trabalho, né, cobrando, às vezes, ações que são possíveis de ser realizadas. Não é que é impossível, é porque, às vezes, a gente entende e sabe que, às vezes, direcionar, pegar um novo caminho, né, voltar à estaca zero, isso vai trazer um desgaste para a população. Então, a gente quer orientar, a gente quer participar do Executivo, dos trabalhos que possam, estar de fato, junto, né? estar junto. Nós estamos aqui como representantes da população, é justamente para isso. Aliás, o prefeito cobra muito isso, a gente vê ele cobrar muito isso. Vem comigo, me ajuda, né? E talvez esse seja aí, talvez essa seja a melhor forma. E aí, a sua vida pessoal, ela encontra com o que você escolheu para a sua vida profissional. Enfim, a gente está falando de uma mega experiência profissional na sua área, na sua capacitação, gestão do agronegócio aqui na universidade, mas eu percebo um orgulho gigante quando você escreveu para mim assim, metade da minha vida eu vivi no Córrego São João, né? Filho de agricultores, né? E você trilhou o seu caminho com esse orgulho, né, ali do meio rural. E aí, o que me vem, assim, se você hoje estivesse como secretário, quais seriam as ações? Como está a vida no meio desse cenário de pandemia do morador da nossa zona rural? Que é significativa, né, Marcos? Com certeza. Bem, aí, Mônica, eu vou até dar uma pincelada um pouco maior nessa situação. Tenho sempre, vivi minha vida toda no meio rural, né? Deixei o meio rural para poder assumir a questão profissional. Quando eu acabei de me formar, aí mudei do campo, mas é de fato uma experiência de vida no campo, talvez uma das melhores para qualquer pessoa, porque você vê você tem
uma série de vantagens, né? Porque você tem uma vida mais saudável, uma liberdade maior, como criança no meio rural, de fazer diversas brincadeiras, atividades. Então, de fato, o meio rural é muito bom de se viver, de poder estar ali. E mais ainda, como meus pais eram agricultores, a gente pôde trabalhar. Eu trabalhei desde os 5 anos de idade até o momento que saí do campo para poder vir trabalhar na cidade, com um sofrimento muito grande. Você tem diversas dificuldades, diversas limitações. Então a gente sabe hoje como que é o campo do meio rural, a forma de trabalho. Então os desafios, as atividades, como o produtor sofre. Meu pai sempre fez plantio, mexeu com a parte agrícola na nossa propriedade. Então, às vezes a gente tem a chuva que vai trazer benefícios para a plantação, mas às vezes ela é intensa e acaba você perdendo tudo que você investiu. Às vezes falta chuva, você também tem problema. Você tem problemas de doenças. Então, você tem uma série de coisas que o produtor é sempre quem paga mais a conta. O aumento do preço do combustível recai sobre o produtor lá atrás, porque o aumento do produto dele, que ele vai vender no mercado, que ele vai dispor dele, ele acaba não tendo o mesmo aumento significativo. Então, ou seja, a conta sempre fica nas costas de alguém. E, às vezes, no nosso país, ele sempre acaba penalizando muito mais o produtor rural. Então, quando estive como secretário, nossa maior preocupação era, de fato, tentar atenuar todos os problemas que tinha do produtor rural, com os recursos que tinham disponíveis dentro do Poder Executivo, né, aquilo que a gente tinha disponível, tentar, assim, fazer daquele recurso disponível o melhor possível para o produtor. E, definitivamente, não são só as estradas rurais. Não. Porque a gente vê aquele volume de pedido para o secretário, né, para melhoria ali da locomoção, para o ônibus, enfim. Mas é muito maior, né? Vai muito além, né? É muito além. Você tem dificuldades, às vezes, no meio rural com a questão de fornecimento de energia, você tem dificuldades no meio rural com a questão de habitação, coisa que a gente pôde fazer isso na administração passada. Você tem dificuldade na questão de produção, de comercialização. O papel da mulher também, exatamente, né? Dessa valorização da mulher na zona rural. E o gargalo maior hoje que tem dentro do país, não é só dentro de Viçosa, a sucessão rural. Todos os produtores que nós temos no nosso município, a média de idade deles são altíssimas. E os filhos não ficam no campo, porque acabam tendo oportunidades melhores na cidade ou em outras atividades. Então, a sucessão rural ela é um problema que a gente está atravessando já nos últimos 3, 4 anos, e a tendência de se prolongar, se não tiver programas, ações do poder executivo, tanto da esfera estadual, municipal, federal, para poder manter o jovem a campo, nós vamos ter poucos produtores, né? Principalmente numa região onde 99% das nossas propriedades elas estão consideradas de agricultura familiar, que elas estão abaixo de 4 modos fiscais. Então, Viçosa, todas as propriedades, nós temos 3 propriedades que são consideradas propriedades grandes no município. As demais, são 3.600 propriedades, são pequenas. E eu ia te perguntar isso, qual é a nossa extensão rural? Nós temos hoje 255 quilômetros de área rural, 55 de área urbana dentro do município. Meu Deus. Então, o nosso volume no meio rural ele é muito maior. Então, a gente tem uma demanda muito grande de estradas rurais, né, que é um problema que não é só de Viçosa, é um problema de todos os municípios. Por ter uma malha viária muito grande, considerável inclusive, com diversas dificuldades, e aí a gente falou lá atrás a questão de ter um técnico na frente, porque você, para executar um trabalho, né, tem diversas pessoas que chegam e falam, isso aqui é simples, eu vou passar uma máquina, vou jogar um cascalho e está resolvido. Você não conhece o tipo de solo que você está trabalhando, a
pessoa não sabe do tipo de solo que ela está trabalhando, não sabe qual é o estágio que tem que ser feito daquela operação para que de fato tenha resultados prolongados, duradouros ali naquela região. Até então, para não ter que refazer. O nosso maior gargalo é que os municípios, né, e as administrações, elas entendiam sempre que o serviço poderia ser feito de qualquer jeito. E a gente começou a fazer um trabalho que de fato dava condições de ter uma duração maior. Isso melhorou muito, facilitou inclusive para a administração atual hoje, né, que a gente diga de passagem, a demanda ainda é muito grande para as estradas rurais, mas está muito mais fácil trabalhar hoje, porque o material aplicado lá nos trabalhos anteriores, eles dão condições de ficar 10 a 12 anos nas estradas, então, ou seja, essa administração vai ter um custo muito menor do que a anterior. Serviços muito mais simples de serem executados, porque uma vez você fazendo o serviço com boa qualidade, você prolonga a utilização de toda uma via e rural. Gasta-se melhor o dinheiro público. Exatamente. Né? Essa é a responsabilidade do administrador. Então, um bom administrador ele tem que pensar, ele tem que colocar na ponta do lápis, fazer todos os cálculos para, de fato, atender a população de uma forma que ela sinta-se atendida, sinta-se satisfeita com o serviço e com um custo considerado baixo. Marcos, esta semana as transmissões das reuniões ordinárias retornaram, né? A reunião essa semana foi ao vivo. Só para o pessoal entender, não é que não aconteciam reuniões o tempo todo, a gente teve reuniões extraordinárias, tivemos uma ordinária não transmitida e agora, essa semana, uma ordinária com transmissão. Tem todo um aparato técnico, né, para que quem esteja assistindo possa ver com uma qualidade melhor, né? E você fez algumas indicações esta semana muito interessantes. Vamos começar por este problema do fechamento das vias alternativas da UFV, né? Além dessa, você fez aí uma valorização ao LDI também da universidade. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho das suas indicações dessa semana para a gente atualizar a população, né? O que o vereador já trouxe aí nessa retomada das reuniões ao vivo. E para fechar, nós vamos falar do plano diretor. Mas vamos lá das indicações primeiro. Sim, a questão da UFV, né? A UFV ela tem os portões de acesso ao campus, né? E a gente não viu nenhuma comunicação, nenhuma publicação do porquê do fechamento. Dentro do momento de pandemia, que a gente está querendo maior distanciamento, que as pessoas, elas... Um fluxo mais tranquilo, né? A gente não viu nenhuma publicação sobre esse fechamento. E também nós temos dentro do município, né, comissões de trânsito dentro do município que não foram ouvidas ou não foram publicadas os pareceres da comissão de trânsito, dentro da própria Câmara de Vereadores, a qual eu sou relator da comissão de trânsito também, a gente não recebeu nada. E presidente da comissão, né, de agronegócio. Né, de agronegócio. Sim. Então, a gente não recebeu nada para esse fechamento, né? Uma programação para que esse fechamento ocorra. Então a gente tem visto, é visível, né, durante os dias, um acúmulo, uma concentração de veículos em horários de pico do município, né? São sempre às 8 horas, ao meio-dia, às 2 e às 15 horas, das 15 horas para frente. A gente tem um acúmulo de veículos nas entradas, justamente por estar fechado aqui os portões de acesso ao campus, que são vias hoje dentro do município. Então, não houve nenhuma publicação do município, não houve nenhuma comunicação do executivo, não houve da UFV. A gente está questionando e queremos, de fato, que restabeleça, né, a abertura, porque isso vai dar ao nosso munícipe, as pessoas que estão precisando de utilizar do trânsito, maior condições de circular dentro do nosso município. E é uma cobrança que não é do Marcos. Não, é uma cobrança da população. É a voz do Exato. Marcos se fazendo da população. Exatamente.
Em compensação, o LDI já foi uma valorização. Sim, o LDI é um programa já, um laboratório, né, que atende hoje a crianças até 6 anos e houve uma premiação para os professores que destacaram com atividades durante o período da pandemia. Período esse que as aulas estão suspensas, né? E os professores têm que passar atividades. E essa turma tem que ser muito criativa, né? Para manter ali, né? Com certeza. Os pequenos juntos, né? Com certeza. E aí a gente, né, acompanhando os trabalhos do LDI, que é uma parceria que tem inclusive com a Secretaria de Educação do nosso município também, que, diga-se passagem, destaquei essa situação, que o PAER, né, o Programa de Educação Infantil, que tem em parceria com a Secretaria de Educação, ela é justamente para valorizar as crianças, para poder dar condições de melhor ensino. Então, o ano passado foi muito bem desenvolvido, tanto é que foi premiado, né? Foram 100 pessoas, 100 professores premiados, nós tivemos 2 professoras de Viçosa aqui sendo contemplados com esse prêmio. E a administração atual, ela está suspendendo esse programa. Então, ou seja, vai começar um novo programa do zero, né, sem reconhecer, sem pegar aquilo que de fato está sendo bem executado no município. Você tem as professoras sendo premiadas pelos seus trabalhos, né, onde eu direcionei a moção de congratulação para essas professoras, porque a gente entende que, né, é um trabalho muito bem executado, tem dado resultados para as crianças, é de fato positivo demais e assim, a gente sabe que isso é dedicação, são pessoas que estão ali dedicando, que estão sendo profissionais, que estão batalhando para que se tenha resultados de todos. E a gente precisa valorizar, esse momento requer valorização. Com né? certeza, a gente... Marcos, e plano diretor? Você também apresentou essa semana uma indicação com relação a um outro projeto, mas ligado aí à questão da agricultura, que foi Águas de Viçosa, não é isso? Sim. Sobre as nascentes, perguntou o executivo como é que anda isso, mas como o nosso tempo está quase acabando, eu queria que você falasse um pouquinho do plano diretor. Você viveu o plano diretor, né? Como secretário e agora como vereador. O presidente atual da Câmara decidiu, né, junto com uma comissão e uma justificativa, não trazer o plano para votação e discussão nas próximas semanas. O que você pensa sobre isso? Bom, Mônica, veja bem, o plano diretor ele é uma ferramenta de trabalho que a gente precisa dele. A gente não pode mais adiar uma questão de um plano diretor no nosso município. Simplesmente está enterrando o nosso município, né? A gente não tem um direcionamento de ações, de como o município vai se portar nos próximos anos. A gente tem que ter responsabilidade. Isso é pegar um plano diretor e analisar. Desde que cheguei, e aí como vereador, a legislatura passada deixaram de votar o plano diretor o ano passado, transferindo para essa Câmara Municipal. A gente já entendia que deveria ter sido votado, ser discutido nas oportunidades que tiveram na legislatura passada. Como chegou para a gente, eu procurei fazer uma análise muito clara do plano diretor, entender todas as condições que tinha o plano diretor, para que a gente pudesse ter conhecimento em votação, né? Esse é o nosso papel de vereador, né? O vereador ele tem que estar preparado para poder saber tomar suas decisões nos seus projetos. Então, eu procurei durante esse período, né? Nós fizemos um cronograma e aí os 15 vereadores foram ouvidos, né? Pela paralisação, da suspensão das reuniões por questões da pandemia. Nós fizemos um cronograma... A chegada da onda roxa, né? A chegada da onda roxa. Nós fizemos um cronograma em fevereiro de como iria ser discutido o plano diretor, ser
quais seriam os tempos. Ouvimos algumas pessoas Sim. que participaram da elaboração do plano diretor, do plano que foi derrubado e depois do plano atual que está na Câmara, para que todos tivessem ali uma visão do plano diretor, um entendimento do plano diretor. Algumas pessoas, a gente viu alguns vereadores que se dedicaram, assim como eu, em ler, procurar informações do plano diretor, e na hora de se colocar o plano diretor com emendas que a gente poderia ser feitas durante esse período, o presidente decidiu retirar de uma vontade própria, porque houve uma comissão que não foi publicada com a gente. Então, o presidente agiu de uma forma diferente de pensar dos outros vereadores. Não teve o cuidado, nesse momento, de ouvir a opinião dos vereadores. Acho que não é uma forma democrática, né? A gente está num país democrático, onde que as pessoas podem opinar, podem apresentar suas sugestões, e o plano diretor era possível de ser feitos trabalhos com ele dentro da Câmara Municipal. A gente entende que ele teve o lado técnico, que ele ouviu o lado técnico da comissão. Espero que a comissão, ela de fato tenha sido imparcial também, mas a gente não tem não teve a oportunidade de trabalhar o plano diretor como a gente estava já com todo um cronograma montado internamente para que cada um pudesse opinar e sugerir emendas. Então a gente não teve essa oportunidade. Então vejo que o plano diretor de Viçosa, na verdade, são situações, nós já temos uma ação julgada e que está aí a Justiça cobrando do município Ministério Público, né? Ministério Público. Então a gente já tem essa cobrança, então a gente está postergando toda uma ação, vai chamar a atenção do Ministério Público novamente, a Câmara provavelmente vai ser notificada. Então nós estamos chamando para nós uma briga que caberia, e aí destaco aqui essa nova Câmara, né? Eu acho que é muito importante, eu tenho a sensibilidade de ver que é uma Câmara que tem mais capacidade hoje dentro do município. Talvez ela esteja mais preparada do que as anteriores, sem desmerecer nenhum dos outros vereadores. Claro que todos que passaram, eles tinham ali a oportunidade, mas essa é uma Câmara que ela tem pessoas melhor instruídas e que podem, de fato, produzir resultados melhores para Viçosa. E nós falávamos disso. A gente está chegando ao fim do programa, mas a gente falava disso. É importante ter opiniões contrárias dentro da casa. A casa é para se discutir, a casa é para promover essa discussão. Então é isso, são opiniões contrárias, mas com o máximo respeito em prol de Viçosa. Sim. Marcos, muito obrigada pela sua participação, pela boa contribuição com as informações. Muito boa sorte enquanto vereador. Eu agradeço, Mona, agradeço mesmo a oportunidade, o espaço, poder estar vindo aqui. Me coloco sempre à disposição de todos do município, todos os cidadãos, toda a população de Viçosa que demandem qualquer situação. Meu gabinete está aberto. Espero poder retribuir aquilo que os meus eleitores me deram de oportunidade agora. Então, estou à disposição e espero fazer um bom trabalho e retribuir a todos. Obrigado. Toda quinta você tem um encontro marcado comigo e com o Legislativo Municipal. Se cuide, cuide de quem você ama. Eu espero você. Até lá.